Hoje, pessoal, nós vamos falar da empatia, que é essa capacidade nobre das pessoas se colocarem na situação das outras, né? Geralmente esse pensamento empático ele está associado, obviamente, a situações em que a outra pessoa passa por alguma tribulação, algum sofrimento, alguma dificuldade, seja lá fome, alguma coisa. A empatia é uma das mais nobres características humanas. A sua falta está relacionada a um certo egoísmo que gera graves problemas, às vezes, de relacionamento dentro de famílias e até mesmo em ambientes de trabalho. A gente, às vezes, se questiona quanto ao nível de empatia que nós mesmos viemos a ter. Muitas vezes nos consideramos extremamente empáticos porque nos solidarizamos com o sofrimento alheio. Mas vamos fazer uma análise mais profunda hoje aqui nesse vídeo falando sobre isso. Eu me chamo George Matos, você está no canal Sinceramente. Gostando do vídeo, pessoal? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho aí das notificações, ok? Muitas vezes, quando viemos a saber que temos um parente passando por alguma tribulação, alguma dificuldade financeira, ou até mesmo quando tem alguém quase que passando fome, vamos colocar assim, então é muito comum sermos empáticos, né? Você, quando tem algum princípio, algum sentimento, você geralmente se comove com aquilo, você se coloca no lugar da pessoa e tal. Em contrapartida, quando isso não é com uma pessoa da tua família, quando não é com alguém que é tão chegado a você, que venha estar numa situação dessa, um vizinho, que eu quero dizer, um conhecido, um colega de trabalho, muitas vezes o teu nível de empatia não é o mesmo. A gente, infelizmente, tem essa distorção porque, não é meu parente e tal. Por que diminui? Por que você fica menos empático? Gente, eu tô falando você, tô me incluindo como um ser humano que também erra, tá? Deixar claro isso aí. Mas por que a gente tende a não se comover tanto assim com o filho dos outros ou com o pai dos outros? Em 1979, eu fazia lá a quinta série, se eu não estou enganado, num colégio lá no Rio de Janeiro, e tinha lá um senhor no colégio, Sobral Pinto, Praça Seca. Esse senhor, ele era tipo um coordenador assim, ele resolvia aqueles problemas da escola. Nós estávamos ali numa fase de 13, 14 anos e os colegas costumavam ridicularizá-lo, pôr apelidos assim, bem, fazer chacotas, apelidos humilhantes, muitas vezes pelas costas e muitas vezes até por perto. E aquele homem, ele armazenava ali um sofrimento que eu percebia no semblante dele, por ele ser achincalhado por pessoas tão jovens, né? E aquilo me fazia um mal, sabe? Eu devia estar ali com uns 13 anos. Eu falei, poxa, eu cheguei a comentar na época com os colegas, faz isso não, cara. Um ser humano e tal, o que ele deve pensar quando chega em casa, quando ele põe a cabeça no travesseiro dele? Ele tem sentimentos também e tal. Aí, gente, a maioria dos colegas não estava nem aí, era tudo muito engraçado. Parece que nessa faixa de idade ali, o jovem ele acha que pode fazer tudo se justifica por ser engraçado, né? Que hoje chamam aí de meme, chamam aí de trollagem, não sei o quê. Então, eu comecei a perceber ali, hoje eu associo essa situação a uma grande falta de empatia, embora as pessoas fossem muito jovens e inexperientes, mas será que isso também se avalia por idade, né? Será que você ver que um ser humano está sentindo dor de fato ali, uma dor que você também é humano, que você também pode sentir, que você sabe como é essa dor, e você não se preocupar com isso? Será que é válido? Será que dá para se avaliar isso por idade? Eu particularmente também acho, gente, que assim, alguns pais pecam um pouco já ao observarem
algum comportamento de seus filhos já na infância. Às vezes a criança tem lá seus 4 aninhos, tem lá um gato de estimação, um cachorro, e a criança às vezes, né, ali, aquela coisa de criança, já pega um pedacinho de pau, quer bater no cachorro, quer puxar o rabo do gato, quer... Então eu acho que aí, nesse caso, já deveria haver uma interferência dos pais no sentido de, não, meu filho, olha, não faça isso, ele sente dor também, igual você sente, então não faz isso. Aprende que dali para frente os pais já incutir aquilo na cabeça da criança, que existe a dor. Eu uso muito esse exemplo da dor, porque não há uma maneira melhor de você tentar criar uma situação de empatia, você ensinar a empatia, usando como exemplo o sofrimento e a dor, para que sirva de parâmetro para qualquer ser humano, não só uma criança, quanto também um adulto. É a minha maneira de pensar. E quais são os traços mais típicos de uma pessoa pouco empática? Tem o egoísmo, tem o orgulho, tem a insensibilidade, a incompreensão sobre o outro, preconceitos, uma série de fatores que deixa a pessoa com pouca empatia. Existe uma falta que ela é provocada pelo egocentrismo. Muitas vezes a pessoa veio de uma infância pobre, né? Trabalhou, estudou, correu atrás, ralou pra caramba, foi galgando, foi indo e virou um grande empresário, uma pessoa de posses, uma pessoa que hoje tem um monte de colaboradores, um monte de funcionários, e às vezes essa pessoa se torna uma pessoa completamente sem empatia depois que está bem de vida, depois que tem uma posição social, porque equivocadamente eu acho que ele pensa assim, porque eu batalhei demais, né? Trabalhei noite e dia, eu suei, eu sofri para chegar onde eu estou, eu agora a partir de hoje não vou dar mole para as pessoas, então elas também têm que sofrer, passar pelo que eu passei. Às vezes não para nem para pensar que talvez a oportunidade que ele próprio teve, a outra pessoa talvez não venha a tê-la com facilidade, né? Ou mesmo com dificuldade, talvez não chegue aonde ele chegou. Então ele, muitas vezes, aquele egocentrismo, e também a gente pode chamar de egoísmo, digamos assim, às vezes a falta de empatia se dá devido a esse motivo, infelizmente. Por egocentrismo, gente, o que acaba acontecendo? A pessoa, de tanto pensar daquela forma, né, de que só ela está certa, eu citei aquele caso lá do empresário que enriqueceu. Então ela vive dentro de uma bolha de isolamento. Ela não quer mais saber do que acontece com os outros. O que importa é apenas a sua forma de pensar e mais nada. Não quer saber de opinião de ninguém, de nada. E ela acaba se isolando muitas vezes até do que acontece pelo mundo afora, de coisas que são atualizadas. Às vezes não sabem o que está acontecendo entre as camadas mais pobres. Perde a noção de geopolítica, de tudo, por causa desse pensamento egocêntrico de que só ela está certa e basta. Em relação à falta de empatia por preconceito, vou dar um exemplo para vocês. Há bastante anos atrás, eu fui numa festa na casa de um pessoal que tinha uma religião diferente da minha. Então ali, os convidados, a maioria das pessoas que ali estavam, eram dessa religião dos donos da casa. E a gente sentou lá a uma mesazinha no canto, né? Ficamos lá, eu, minha esposa e um dos meus filhos, não sei. E a gente percebia que, eu não sei, posso estar até equivocado, mas ali parece que grande parte percebeu que a gente era diferente, né? Maneira de vestir e tudo mais. E a gente não era daquela religião deles. E eles conversavam entre si, serviam as coisas para lá, para cá, até nos serviam também. Só que assim, ninguém queria bater papo, ninguém queria interagir com a gente ficou completamente isolado num canto. E eu ali tinha alguma consideração lá com o dono da casa, esperei a hora chegar, esperei a hora de cantar o parabéns, e depois fui embora e tal. Mas não levei isso também adiante, sabe? Mas é um tipo de falta de empatia por preconceito. Eu cito esse caso como exemplo. O que acontece às vezes dentro das empresas, né? Tem lá um determinado funcionário que geralmente ele tem um jeito de ser no seu dia a dia, às vezes uma pessoa mais alegre, mais comunicativa, altamente competente. Muitas vezes a pessoa entra numa fase mais difícil, começa a errar no trabalho, ou então
dá algumas respostas assim meio ásperas para as pessoas, e aquilo às vezes progride, né? E a pessoa vai ficando estressada ali e tal. Quem é amigo de fato, né, na minha maneira de pensar, poderia, num caso desse, chegar e: fulano, o que pode estar acontecendo? Você quer desabafar comigo? Você está passando por algum problema de cunho particular que queira desabafar, né? A gente tem que falar assim para não demonstrar uma certa invasão e tentar analisar, ver o que está acontecendo com a pessoa, porque ela saiu um pouco daquela rotina dela, né? Ela saiu um pouco quebrou aquele comportamento que ela tinha. Isso é empatia, você querer ouvir a pessoa, porque pode estar passando por um problema particular, pode estar com um problema conjugal, está por se separar, pode estar com um filho doente, alguma coisa desse tipo. Então eu acho que a empatia é muito importante numa hora dessa, porque ela ajuda a salvar uma relação, ajuda, quem sabe, até proteger o emprego de uma pessoa que está passando por um momento mais desagradável. Ter empatia, gente, não é você estar julgando aquela atitude que levou a pessoa a estar naquela situação, e sim botar a mão e tentar ajudar a pessoa naquele momento. Depois discute-se, depois verifica-se o porquê, ou se tiver que dar um conselho, uma palavra amiga, aí é outra situação. Mas naquele momento não é momento de se discutir, de se julgar: a culpa é tua, isso e aquilo. Porque ser amigo de fato é tirar primeiro o outro daquela situação ali de carência total, de dependência. Isso é que é ser amigo e ser empático. Depois, se tiver que bater um papo, emprestar teu ombro ou analisar o que aconteceu, é diferente. E você, já conheceu algum caso extremo de falta de empatia? Alguém que tenha te surpreendido negativamente nesse sentido? Deixa aí nos comentários. Então, gente, na minha maneira de pensar, eu acho que a gente tem que tentar ser o máximo empático possível, e que a gente venha fazer isso com o coração. Não é ser empático para mostrar para os outros que você faz algo pelas pessoas e tal, ou com interesse de você se mostrar numa rede social, nada disso. Você tem que agir com o coração, e que essa empatia seja verdadeira com todo mundo, com todas as pessoas que você encontre, que esteja precisando de uma ajuda qualquer. Eu hoje moro num país da Europa, né? Estou aqui em Portugal. Aqui as coisas se complicam um pouco devido a fatores culturais até. Eu às vezes estou dirigindo meu carro, indo para o trabalho, eu vejo às vezes pessoas de idade indo no canto na calçada devagarinho, às vezes com uma bengalinha e tudo. Mas aqui é complicado. Você às vezes parar para perguntar se quer uma carona, você pode ser mal interpretado. Por quê? Porque não é cultural daqui esse tipo de coisa. E existem também outros tipos de preocupações que eles têm nesse sentido, que eu não vou entrar no detalhe aqui e ficar mais difícil. Mas estou dando um exemplo aí micro, né? Mas eu digo assim, no que você puder no teu dia a dia, e essa coisa de não ver a quem, tá entendendo? O filho do vizinho, o filho do teu colega de trabalho, o filho de uma outra pessoa que não é do teu sangue, ele também sente dor, ele também sente necessidades, ele também é carente tanto quanto o teu. Então, o teor desse vídeo foi esse, falar que a gente tem que olhar para dentro de si, vamos tentar nos transformar em alguém melhor, porque você sendo mais empático, a tua capacidade de perdoar, a tua capacidade de analisar o problema do outro, de ser amigo de fato, ela fica muito maior, e isso te faz bem para você, faz bem para a pessoa, e você vai se sentir com a tua consciência um pouco mais leve, e Deus gosta disso, entendeu? Então este foi o vídeo de hoje, agradeço a atenção de vocês, estaremos juntos no próximo vídeo. Beijo no coração de todos.